Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula de Bioquímica Clínica. Lembrando que esse é um momento diferenciado para todos nós e que estamos todos fazendo o possível para que a gente tenha essa proximidade, diminuindo assim a distância, né, entre nós, entre os alunos e os professores, nesse momento de quarentena, de restrição da presença, né, das aulas presenciais. Então é muito importante que todos vocês continuem firmes, fortes e com muita perseverança, com muita paciência, para que a gente consiga vencer e o mais rápido possível estar presente todos com todos, né? Então é sempre muito importante lembrar que essas aulas online, elas têm todo o material disponível, todo o apoio para que o aluno consiga estudar em casa e tire as suas dúvidas na aula quando a gente fizer a nossa reunião pelo Zoom e também pelo chat no momento da aula. Então é muito importante que o aluno faça as tarefas determinadas pelos professores. No meu caso aqui, eu sempre estou deixando um artigo, né? Sempre estou deixando um artigo para que vocês estudem. E é importante que vocês leiam esse artigo, que vocês até conversem pelo WhatsApp entre vocês sobre os artigos, sobre a disciplina de cada um, tá? Então, no caso de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as patologias endócrinas, no caso, endócrinas e pancreáticas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a diabetes e a amilase hoje, como esses exames são feitos, é claro, os valores de referência, ok? Então vamos lá, começando com a diabetes mellitus. Então só lembrando que normalmente essa insulina ela dá a possibilidade à glicose de penetrar nas células e aí essa glicose vai ser utilizada então para produzir energia e armazenada como glicogênio. O que é a diferença num paciente diabético, pessoal? Um paciente diabético ele não consegue ter aquele termômetro entre a produção, metabolização de insulina e glucagon. Então, o diabético ele pode ser hiperglicêmico ou hipoglicêmico. Então, fisiopatologicamente, ele não consegue regular conforme a alimentação como os outros pacientes normalmente, entendeu? Então, na diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, aí tem as mais diferentes tipos, a gestacional, mas o que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar que esse indivíduo não consegue, de forma plena, fazer esta balança entre a insulina e o glucagon. Por isso que muitas vezes ele fica hiperglicêmico, em alguns casos hipoglicêmico, variando conforme o tipo, é claro. Ok? Então, como que o corpo recebe essa glicose? Então, o estômago, por exemplo, transforma o alimento em glicose, a glicose vai entrar na circulação sanguínea, aí o pâncreas vai produzir insulina, e a partir daí essa insulina entra na corrente sanguínea, e o sangue transporta insulina e glicose até as células do corpo, e a gente tem toda a utilização. Mas por que eu estou citando isso? Porque na bioquímica clínica o que a gente estuda é não a fisiopatologia somente. É claro que isso ajuda bastante no indivíduo, no, no caso profissional, a entender como que ela funciona, a que momento ele passa, a importância do jejum, a importância da fase pré-analítica, a importância dos interferentes, né? Por quanto tempo. Lembrando que a glicemia da corrente sanguínea, a glicemia sérica, que é feita através do plasma ou soro colhido no sangue, normalmente em jejum, ela é a que serve para diagnóstico, que a glicemia feita no aparelho, aquela glicemia capilar, ela não serve como diagnóstico, ela serve somente para chamar atenção e para você ter uma noção de como esse paciente está naquele momento. Se esse paciente está hiper, está hipo, então é bastante importante que a gente tenha essa noção, nós que somos profissionais de saúde principalmente. A partir daí, a gente só lembra um pouco, então, do açúcar, do pâncreas, do glucagon, como que ele entra, como que ele sai, como que é o estímulo, tá? Pessoal, vamos analisar muito bem essa tabela. Então, veja, nessa tabela é importante eu lembrar que eu tenho a glicemia em jejum,
que eu tenho a glicemia com 2 horas após a administração de glicose e a casual. O que é importante eu lembrar? Numa glicemia normal, uma glicemia alterada, que ela vai variar entre esse paciente ser um pré-diabético, por exemplo, e quando o paciente já é diagnosticado com a diabetes. E o que é importante eu citar? Primeiro que o jejum, ele vai ser justamente um padrão, uma padronização e um valor de referência. Porque é importante que a gente saiba que esse valor de referência, que esse padrão, é baseando-se em valores metabólicos, é baseando-se em pessoas normais, com a classificação dentro da fisiologia de cada indivíduo, com idade, com sexo, com generalidade. Então, o que é bastante importante eu lembrar? Por exemplo, a glicose, o valor de normalidade dela é até 99. Então, se eu tenho um indivíduo, um paciente com 98, com 97 abaixo, lembrando, de 69 a 99, eu vou classificar esse indivíduo como indivíduo normal, não importando a quantidade de comida, o horário, o dia, independente dele estar em jejum ou não. Então, é sempre muito importante que eu lembre que, primeiro, também, essa glicemia é sorológica, do soro ou do plasma, do sangue periférico. Não é aquela glicose capilar. Como eu já disse, a glicose capilar ela é para que eu observe como que esse paciente está naquele momento, se ele está hipoglicêmico, hiperglicêmico, se ele tem uma glicemia normal ou não, para eventualmente ele praticar um esporte, se ele está passando mal e assim por diante. Não é como diagnóstico. A glicemia para diagnóstico é a glicemia que eu utilizo no sangue periférico. Então, de novo, uma glicemia normal ela é até 100. Se esse indivíduo está acima de 126 em jejum, ele é um diabético. Se esse indivíduo está acima de 200 em qualquer momento do dia, ele é um diabético. Não importa se ele comeu uma feijoada, se ele comeu um pudim, se ele comeu uma macarronada, ou se ele não comeu nada. Então, é importante eu lembrar o momento que ele está. Então, vejam como eu estou analisando essa tabela. Em jejum, o indivíduo ele vai estar normal até 100, ele vai estar com alteração até 140 e acima de 200 ele vai estar diabético, né? Em qualquer momento. Então, por que eu estou citando isso? De novo, em jejum, até 100 é normal. De 100 a 126 é um indivíduo alterado, onde eu tenho um pré-diabético. E até 126 para cima, eu tenho um diabetes diabético. Se é casual em qualquer momento, abaixo de 200, eu tenho classificado como um indivíduo normal. De 200 para cima, um indivíduo diabético. Ok? Então, por que eu estou citando isso? Porque o momento que esse indivíduo está vai influenciar. Ok? Pessoal, o que eu vou procurar na diabetes tipo 1? Normalmente, desgaste muscular, perda de gordura subcutânea. Lembrando que a tipo 1 ela é mais comum em crianças e jovens. Por isso que muitas vezes esse indivíduo emagrece muito de repente, ele começa a ter fadiga de repente, ele perde peso, tá? Na tipo 2, o que eu vou procurar? O que eu vou observar? E os sintomas, eles se desenvolvem gradualmente. Já na tipo 1, ele é mais rápido. Na tipo 2 é mais gradual. Na tipo 2 é mais gradual, geralmente após os 40 anos. Esse indivíduo já apresenta alguns sinais clínicos, ok? Os sintomas se desenvolvem de forma mais gradual. Eu vou observar histórico familiar, uma diabetes gestacional, o parto de um bebê, ele pesa mais de 4 quilos. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, nasceu grande, olha que beleza. Claro que eu tenho que analisar também o tamanho do pai e da mãe, mas não é comum um parto de uma criança pesando mais que 4 quilos. Isso é sinal que a mãe teve uma gestação abusiva, muitas vezes, na característica nutricional, não fez exercício físico, é obesa, é sedentária. Então é comum no tipo 2, uma diabetes gestacional também se desenvolver. Uma infecção grave, né, uma infecção significativa, algumas alterações endócrinas, então é comum a gente também analisar T3, T4, TSH, são hormônios tireoidianos,
o T4 livre. O estresse, pessoas estressadas, nervosas, né? Você também vai observar alguns traumas recentes. Vou dar um exemplo simples, um acidente que essa pessoa sofreu, perdeu um ente querido muito significativo, né? Tá passando por um estresse traumático aí. Vamos falar agora até os próprios pacientes ou indivíduos com medo do corona, com medo de como vai ser, se ele perder o emprego, como que vai ser a faculdade, né? O uso de drogas que aumentam os níveis sanguíneos de glicose e a obesidade especial na área abdominal. Pessoas que têm aquela circunferência abdominal significativa. Então vejo que a diabetes tipo 2, ela vem após os 40 anos com pessoas obesas sedentárias, muito, muito, muito comum. E os próprios renais crônicos. Nos dois tipos, o que a gente observa nos dois tipos de situações, tanto na tipo 1 quanto na tipo 2, e aí também, claro, na gestacional. Micção excessiva, o indivíduo vai no banheiro constantemente. Por que ele vai constantemente no banheiro? Para expurgar essa glicose. Porque essa glicose está na corrente sanguínea, o rim vai filtrar, vai retirar essa glicemia e a partir daí ele vai tirar pela urina. E aí, se ele está urinando bastante, ele tem sede excessiva, polidipsia. Então ele tem poliúria, polidipsia. Ele vai comer excessivamente porque ele não tem energia, ele não consegue utilizar. Então ele quer, ele precisa, ele sente a necessidade de comer de forma excessiva. Ele perde peso mesmo assim porque ele não consegue utilizar a glicose, ele queima a reserva. Por isso que é comum corpo cetônico, cetonúria. É como se ele estivesse fazendo uma dieta, ele fica com um gosto característico na boca. Aquele gosto amargo, porque ele está queimando gordura. Ah, então isso é bom? Claro que não. Conheço pacientes, inclusive, que usam glifágio, que tomam exames de glicose para emagrecer, isso é um absurdo, porque causam consequências. Você tem consequências gravíssimas para quem faz isso, porque ele tem efeitos adversos. Mesmo assim, ele fica com fadiga e fraqueza, porque, de novo, ele não tem energia, ele não consegue utilizar a glicose. Então, vejam fisiologicamente o que acontece. Você começa a ter alteração da visão, você começa a ter lesão na retina, infecções cutâneas frequentes, porque você tem problemas de circulação. Consequentemente, você tem problemas em como essa imunidade vai estar, infecções frequentes cutâneas, a pele fica seca porque você está perdendo muita água, com coceiras e ainda desconforto vaginal muito comum nas mulheres. Por quê? Porque você tem o surgimento de cândida, de leveduras. Por que isso? Porque as leveduras, a cândida, ela tem uma atração, ela se alimenta de açúcar e você está na urina com a presença de glicose. Então vejam como que é importante conhecer fisiologicamente o que está acontecendo e entender o porquê. Porque no momento que você está realizando esse exame, no momento que você está realizando essa análise clínica, você também está atendendo esse paciente, você também está atendendo esse indivíduo com essas características. Então, nosso diferencial como profissional é entender o que acontece e também entender o porquê acontece isso, ok? Pessoal, por último, eu quero citar a hemoglobina glicada ou a hemoglobina glicosilada. Esse teste de hemoglobina glicada, ele era praticamente desconhecido há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje ele é utilizado para saber se esse diabetes está bem controlado ou não. Por quê? Porque a glicemia, ela é o momento atual que esse paciente vive, a glicemia periférica, o sangue periférico. Já a hemoglobina glicada, ela é o estado desse paciente de 30, 60, 90 dias. Então, a média de 60 a 90 dias desse paciente, de 3 a 4 meses. Então, ele vai ter apenas um sangue total, pode ser feito em qualquer horário do dia, tá? De preferência, é claro, que o paciente esteja em jejum, mas se ele não tiver, não tem problema, não é tão relevante assim. E ele vai ter o seu resultado bastante fidedigno, por quê? Porque esse paciente vai observar a glicemia dele, esse exame, é a glicemia, tá? É o estado da glicose que está armazenada na hemácia. Então veja como que é importante. Se ele fez exercício ou não, se ele está estressado ou não, não importa naquele momento.
porque ela vai nos mostrar um resultado desse indivíduo de 3 a 4 meses, porque é o que ficou armazenado. Então, ele é um exame muito importante para avaliar como esse paciente está, de que forma, porque é a média de todas as glicemias. Então, veja a importância dele. E ele é feito do sangue total, colhido com o anticoagulante do hemograma, ok? Ele é colhido com o EDTA, tá bem? Valores de referência de 4,5% a 6%, paciente normal, um pré-diabético de 6 a 7%, um diabético de 7 a 9%, e acima de 9 o paciente está com bastante alteração. Então vejam, é um exame muito importante. Por quê? O indivíduo, quando ele faz a glicemia, principalmente os pacientes que não seguem dieta, que não estão tomando a medicação de forma correta, muitas vezes ele tem medo de receber uma bronca do médico, de ter que aumentar a dose de insulina. Então ele acaba se enganando e querendo enganar, por exemplo, o seu clínico, o seu endocrinologista. E aí o que ele faz? Ele faz um jejum prolongado, né? E aí naquele momento que ele vai colher a glicose, ela acaba dando um pouco mais normal. Você imagina um paciente fazer 15 horas de jejum? Você não está estressado, teoricamente essa glicose acaba baixando um pouco. E aí ele vai no médico, mostra que a glicemia está normal, e o médico acaba não aumentando a dose de insulina, ou acaba mudando a medicação, e isso pode trazer consequências para esse indivíduo. Já a hemoglobina glicosilada, não. A hemoglobina glicada, ela vai dar esse nível de 3 meses para esse indivíduo, então ele consegue ter uma glicose mais fidedigna, tá bom? A partir daí, então, eu tenho, tá, o perfil pancreático para analisar tudo isso conforme nós já citamos no início da aula, ok? Nesse perfil pancreático, o principal exame que eu analiso é a amilase. Também posso analisar a lipase, mas vamos falar da amilase. Ela é uma substância que pode quebrar açúcar. Então, ela é utilizada para digerir alimento, feita no pâncreas e glândulas salivares. Então, lá na saliva ela também está presente. E aí, quando esse amido é quebrado em açúcares menores, você tem a produção de maltose e glicose, ok? Então, essa amilase, ela ajuda no diagnóstico, tá? Para também observar se você tem alguma característica, alguma alteração no pâncreas. O valor de referência da amilase em adultos é de 20 a 160, né? Já a lipase sérica mantém-se elevada por mais tempo quando você tem um processo inflamatório no pâncreas. Quando você tem qualquer alteração pancreática, tanto a amilase quanto a lipase, elas aumentam bastante e elas ajudam então nesse mapeamento pancreático, para observar se você tem algum processo inflamatório, para observar se você está com alguma característica dentro desse processo inflamatório, dentro dessa alteração. A amilase, ela é mais simples. Já a lipase, ela mantém-se mais elevada por mais tempo. Ela é mais específica, tá bem? Pessoal, eu agradeço então mais uma vez a presença de vocês, agradeço o empenho, dou os parabéns para toda a turma. O pessoal tem se mostrado muito, muito, muito empenhado, o pessoal tem se mostrado muito, 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 de forma muito plena, presente, acreditando. Então por isso que eu termino agradecendo e coloquei aí o slide para vocês, o acreditar. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento onde a importância paciente é de todos, que todos acreditem em cada um de vocês e que a gente possa todos os dias ter esse crescimento e o mais breve possível estar presente. Muito obrigado pela colaboração de vocês, um grande abraço, sempre à disposição. Tudo de bom.